Daniel, é difícil comer bem, saudável, comer direito. Agora, mais difícil ainda é ensinar a comer bem. Uma questão importante é que alimentar bem uma criança é uma oportunidade para a família poder também pensar e para os adultos poderem refletir sobre a sua própria alimentação e poderem transformar um pouco a sua alimentação. Porque a alimentação talvez hoje seja o fator mais determinante da saúde. Do ponto de vista médico, o que é uma criança que se alimenta bem? Uma criança que se alimenta bem é uma criança que se alimenta principalmente de alimentos naturais, se possível até orgânicos, né? Tentando evitar ao máximo tudo que é industrializado e especialmente agora, nos últimos anos, a gente está tentando induzir crianças a comerem carboidratos mais complexos, quer dizer, arroz integral, farinha integral. Nós pais, até não só pelo contato com o médico, mas pela internet, a gente é cada vez menos leigo, a gente tem cada vez mais informações. E isso é uma faca de dois gumes, porque... Absolutamente certo. Não é? Concordo com você integralmente. Se a gente começar a olhar para a criança e começar a contar caloria, contar miligramas de cálcio, vai dar tudo errado. Necessidade diária de... Gente, isso é uma bobagem, a gente vai perder tempo, energia e vai acabar transformando a alimentação da criança de uma coisa que deveria ser agradável, lúdica, bacana, numa contagem, num excesso de preocupação completamente desnecessário. Uma dica bacana para introduzir alimentos legais para os seus filhos é cozinhar junto com as crianças. Hoje a gente vai fazer uma lasanha de legumes. E agora a gente precisa ralar todos os legumes. Eu pego a ponta da cenoura assim e faço força para ralar. Gente, tô ficando impaciente, minha fome é persistente, come frio, come agora eu vou ralar a abobrinha. Escolhe a língua, come o dente, qualquer coisa que alimente, a fome come simplesmente, come tudo no ambiente, tudo que a berinjela é um pouco mais difícil de ralar porque ela é mais esponjosa. Come nunca é suficiente, toda fome é tão carente, come amor que a gente sente, come eternamente. A primeira coisa que a gente precisa botar é um pouquinho de molho. Para não grudar a mancha do filho. Ela devora, que alimente. Se for cultura, ela tritura. Se o que vem é uma cantinha, ela mastiga. Isso é cozinhar com criança. Agora eu vou ter que ralar sozinha, né? Porque você tá com a mão imunda. Impaciente. Agora a gente vai botar no forno. Essa é a hora que a criança não pode ajudar. Toda fome é tão carente. Vamos experimentar? Qualquer coisa que alimente, como o amor que a gente sente. Esse é um jeito divertido de você introduzir alimentos novos na refeição do seu filho e passar mais um tempinho com ele, né? Tá delicioso. A gente, quando se vê, nós pais, né, nos vemos nessas situações até dramáticas, né, de uma criança que não come e tal, a gente começa a achar saídas, as mais loucas. Se uma criança não come, pelo menos não come aquilo que a gente acha que deve comer, a gente começa a apelar para esse tipo de subterfúgio, né? E a mamadeira é o mais fácil, é o mais comum, até porque ela traz também para a relação da criança uma regressão ao estágio inicial, aquela coisa do bebê. Se você tem uma criança de mais de 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, alimentada primariamente de leite, ela vai ter deficiências nutricionais O sérias. leite é super valorizado, porque tem o negócio do cálcio, né, Daniel? Cálcio que tem no leite. Os ossos da criança, o cálcio está presente nas carnes, especialmente o peixe, é uma ótima fonte de cálcio. Todas as folhas verdes escuras e as leguminosas, como feijão, soja, são ricas em cálcio também. Então o cálcio não pode ser uma desculpa para a gente começar a dar mamadeira para uma criança que já deveria estar comendo refeições saudáveis. É importante para o pediatra ajudar a família a trabalhar a relação da criança com a comida, né? Então uma relação de prazer, uma relação de tranquilidade, de serenidade, de afeto. Eu já li que existe um momento entre 2 e 3 anos que é um momento de recusa, não só na área alimentar, mas que é exatamente essa separação do filho em relação à mãe. As mães não sabem disso. Você colocou uma coisa absolutamente muito bonita em relação à relação entre os pais e uma criança. A questão do respeito à individualidade da criança, né? Você ouvir teu filho, você deixar ele se manifestar, assim, mamãe, não quero isso aqui. Assim. Mas tem que comer. O que você está dizendo para ele? Você está dizendo, você não pode desejar.
Você não pode querer nem não querer. Direito ao Você está desejo. proibido. É o direito ao desejo, o direito mais fundamental do ser humano, né? Aí você está falando de uma maturidade, né, nessa relação. Muito difícil. E que vem, na verdade, às vezes só com o tempo, né? Quando teu filho tem Quinto 18, é com o quinto filho, né? O meu filho, por exemplo, eu tenho gêmeos, eu comecei a perceber, ele tem uma recusa a comer feijão. Você imagina, né? Que absurdo! Que loucura! Meu filho não come feijão! No primeiro momento foi uma crise, depois eu comecei a perceber que, na verdade, era uma marca que ele deixava. Era assim, quando eu botava isso é ele, o prato, né, ele olhava e falava, aquele é o meu, é o que não tem feijão. A gente vê, principalmente a ansiedade dos pais, né? Em muitas vezes fazer com que a criança coma uma quantidade que eles pressupõem que seja adequada, ou uma criança que muitas vezes tem uma recusa de alguns alimentos, coisa que todo mundo tem direito de não gostar de algumas coisas, e essa ansiedade excessiva acaba transformando essa relação com a alimentação numa coisa muito ansiosa, numa coisa impositiva. A primeira coisa que é marcante nesse momento é o seguinte: a criança, no primeiro ano de vida, o que acontece? Ela triplica o peso dela. Ela nasce com 3 e pouquinho, ela acaba o primeiro ano com mais de 10 quilos em geral. Isso quer dizer 300% de aumento. Imagina uma pessoa de 50 quilos, se ela quisesse chegar a 150, a quantidade que ela teria que comer. Então, a quantidade que um bebê come, bebê no primeiro ano de vida, é absurdamente desproporcional ao seu tamanho. Ele come muito, muito, muito. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, a criança no segundo ano de vida, ela vai de 10 para 13. Em vez de engordar 300%, ela engorda 30%. Nossa. A quantidade de comida que ela precisa cai brutalmente, né? E a gente que a tem a mãe quer que expectativa que ele continue. continue comendo do mesmo mesmo jeito. ritmo. Então, assim, a primeira coisa é entender isso. Você é pediatra, tem conhecimento de causa gigante, mas você tem filhos, né? Eu queria saber a tua experiência. Eu tenho 2 filhos, né? Uma que está com 15 agora, a Ana, e o Ilan, que está com 12 anos. E foram experiências, acho, também que refletem um pouco essa diversidade. A Ana, a nossa primeira, ela nunca gostou de comer. Eu, como pediatra, imagina, ficava, mas não é possível, é minha filha. Culpa, né? É uma culpa e uma sensação de incompetência, e aí gerando conflitos entre eu e a Nós somos muito onipotentes. A gente não Exatamente, aceita que a criança o limite. que a criança tem uma individualidade dela. Criar filho é um negócio lotado de incoerências. Estamos aqui falando de tudo que é adequado e poxa. bom e tal, mas aí eu vou pra casa e você vai pra sua e a gente faz vai cometer os besteirinha. mesmos erros, Né? exatamente. Você vai ficar angustiado com a sua filha, eu vou ficar angustiado com os meus filhos e assim caminha a humanidade. A gente não pode tentar impor às famílias, aos pais e às crianças comportamentos padronizados, comportamentos cheios de normas militares e que tem que ser assim se não for assim. Acho que é isso, a gente tem que olhar para o nosso filho como ele é, ter conhecimento básico sobre aquilo que é mais saudável, mais adequado, mas se permitir sair um pouquinho da linha às vezes, Ser errar um feliz, pouquinho às vezes, né? exatamente, ser feliz.